Em uma escola de Cornélio Procópio, uma aluna acabou relatando que um professor teria dito algo para ela inconveniente. Para entender este assunto, que é bastante delicado, eu estou aqui no Ministério Público de Cornélio Procópio, conversando com os promotores Guilherme Frank e doutora Bárbara Garla, que vai explicar um pouco para a gente deste caso. Claro, sem revelar as pessoas envolvidas, né, doutor? Sim, por se tratar de uma situação envolvendo menor de idade, né? Adolescente, a gente não pode, por uma questão legal, revelar dados, nomes ou características, circunstâncias que permitam a identificação tanto da vítima como também dos envolvidos aí, dos supostos autores. Assim, em breve resumo, né, o que aconteceu? Houve uma situação dentro de sala de aula em que, em tese, um professor teria feito comentários de natureza sexual, tratado um assunto de forma sexualizada com alunos da sala de aula. Esses alunos procuraram a direção e uma das primeiras providências que a escola adotou foi colocar tanto o professor, suposto autor de um crime, né, contra os alunos, numa reunião com os alunos que foram vítimas dessa ação do professor, supostamente vítimas, né? Enfim, sem a presença dos responsáveis pelos alunos e sem a presença do conselho tutelar. Nesta reunião, a equipe, a direção da escola acabou promovendo uma espécie de confronto entre agressor, suposto agressor e suposta vítima, de forma a colocar a vítima numa situação constrangedora, vexatória. A situação envolvendo o professor e os alunos é objeto de uma ação penal, né? Essa ação penal está em grau recursal, então ainda não houve um desfecho, tanto pela condenação quanto pela absolvição. E o Ministério Público, a partir da verificação, né, de que essa reunião entre a direção, agressor e vítimas ocorreu, instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar o crime de constrangimento, né? Tem um crime específico no Estatuto da Criança e do Adolescente, praticado pela equipe pedagógica, pela direção dessa escola. Nesse procedimento, houve a celebração do acordo de não persecução penal, que é um benefício previsto na legislação para pessoas que atendem uma série de circunstâncias e objetivos, mas que confessam a prática do crime e se propõem a fazer a cumprir imediatamente uma das penas previstas na nossa legislação. Aqui no caso, a equipe pedagógica, ali, a direção da escola se comprometeu a pagar uma pena de multa, tá? Proporcional e razoável às circunstâncias do caso. Bom, essa foi a providência na esfera criminal. Em relação à denominada violência institucional, né? Então, assim, sinteticamente, pode-se resumir essa conduta dos professores, da direção e da equipe pedagógica da escola como violência institucional. O exemplo prático é esse que eu narrei aqui a vocês. E aí, em relação à prevenção, em relação ao combate, a reiteração dessa conduta na mesma escola ou em outras escolas aqui da comarca, tanto da rede pública ou particular, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo, portanto, não tem natureza criminal, para fazer uma capacitação com os professores e os profissionais da rede. Mas pensando em situações como estas, onde a pessoa de forma espontânea acaba revelando alguma situação, a gente vai explicar um pouco a atitude aqui que o Ministério Público tomou em relação a isso. Doutora Bárbara, agora os professores, educadores, equipe pedagógica foram orientados em relação a isso. Isso, boa tarde a todos. É muito importante que a gente saiba que, além do momento da revelação de um crime, uma violência que uma criança, um adolescente tenham sofrido, além dessa primeira violência, é possível que as instituições promovam uma segunda violência, e é isso que a gente chama de violência institucional, em que essa vítima, que já foi ofendida violentamente por alguma razão, ou violência física, ou sexual, ou moral, ou maus tratos,
após relatar essa primeira agressão, ela é revitimizada na forma com que as instituições lidam com isso. E foi justamente isso que aconteceu. A partir de então, propusemos os pedagogos aqui da comarca de Cornélio Procópio para que fossem tomadas uma série de ações para que não houvesse novamente uma revitimização. Isso o que se orienta, isso deve ser passado para todas as pessoas, porque qualquer um de nós está sujeito a receber uma revelação espontânea, e o conceito de revelação espontânea é bem intuitivo com relação ao nome, tá? É quando uma criança ou um adolescente revela uma situação de violência, qualquer espécie de violência, para qualquer pessoa. Normalmente essa criança ou esse adolescente acabam por encontrar um adulto, alguém de sua confiança, por qualquer motivo que seja. Possivelmente, frequentemente, essa pessoa de confiança é um professor, às vezes é um líder da igreja, às vezes é uma pessoa da rede de saúde, um médico, uma enfermeira, uma pessoa que essa pessoa tenha, essa vítima tenha confiança de revelar uma situação de violência que vivenciou. E a partir disso devem ser tomadas algumas cautelas por aquele que for o recebedor dessa revelação espontânea. A principal cautela é que não haja inicialmente um calamento, ou seja, se essa criança, esse adolescente procurou você para fazer uma revelação espontânea, você deve ouvi-lo, mas ao mesmo tempo você não deve revitimizá-lo, ou seja, não deve fazer uma série de perguntas reiteradas e constrangedoras para que essa criança ou esse adolescente se sinta ainda mais pressionado. Outra coisa que não deve ser feita de forma alguma é fazer com que essa criança repita essa história reiteradamente, ou seja, a adolescente, a criança relatou uma situação e você conduz a uma outra pessoa para que ela relate novamente o que aconteceu, ou pior ainda, que foi o caso que aconteceu, colocar essa vítima na presença de seu agressor para tentar aí fazer uma cariação probatória e entender o que de fato aconteceu. O que deve ser feito então, e aqui também vem o projeto desse QR Code, que é um link que a gente está disponibilizando e até vamos deixar um acesso aqui, foi disponibilizado para todas as escolas, todos os pedagogos e a rede aqui de educação de Cornélio Procópio, para que quando haja uma revelação espontânea isso seja preenchido e chegue até as autoridades. Nesse momento, é claro que é um tema bastante complexo e que poderiam levar horas aqui de explicações de forma de agir, as pessoas são capacitadas nesse sentido, os integrantes da rede são capacitados, mas o mais importante é que essa criança ou adolescente que trouxe uma situação de violência se sinta acolhido por aquele que ele escolheu revelar. E esse acolhimento é desde a empatia, do olhar nos olhos, de deixar claro para essa criança, esse adolescente, que a culpa não é dele e ouvir do que é o denominado relato livre, o que essa pessoa falou, o que essa criança, essa vítima tem a dizer, a partir disso comunicar às autoridades competentes com esse QR Code, com esse cadastro, esse formulário que é facilmente preenchido, e a partir de então esse adolescente ou essa criança vai ser ouvido novamente apenas por pessoas especializadas e não vai haver aí uma série de oitivas dessa criança por pessoas que não estejam capacitadas para pegar o seu depoimento. Tá certo, olha gente, isso é para vocês entenderem que uma situação em um colégio acabou mobilizando toda a rede pública, a rede privada também de ensino, para que novas situações não aconteçam. E se você souber de algo, procure aqui o QR Code que a gente vai deixar disponível para você também estar fazendo a sua parte e ajudando essas vítimas de agressão. Com informação direta aqui do Ministério Público de Cornélio Procópio, Daniane Souza para a RCFM.